Olá! Hoje a gente vai desenterrar uma história que ficou escondida por séculos. Vamos abrir textos antigos para revelar uma narrativa que coloca o feminino não de lado, mas no centro absoluto do cosmos. Pensa só nessa pergunta. Ela é o que move tudo o que a gente vai ver hoje. E olha, não se trata de um detalhezinho da história não. É uma reviravolta completa na forma como o universo, a matéria e a salvação eram vistos por um grupo de cristãos primitivos, os gnósticos. Vamos começar essa viagem. Para entender essa história, a gente não começa aqui na Terra, nem mesmo com a criação do nosso universo. A nossa jornada começa num reino de pura luz, de perfeição, uma realidade muito anterior a tudo. Imagina o Pleroma como a totalidade do divino. Não é bem um lugar, sabe? É mais um estado de ser. Um lugar onde emanações de Deus, que eles chamavam de élons, existem em harmonia perfeita. É basicamente o lar original de tudo que é espiritual. E bem na fronteira desse reino de luz vivia Sofia. Por ser a última emanação, ela estava mais longe da fonte original. E por causa disso, uma paixão, um desejo imenso cresceu dentro dela. O desejo de conhecer o Pai, a fonte de tudo. Só que essa paixão, bem, ela seria o gatilho para uma tragédia cósmica. E agora a gente chega na grande virada da história. O evento que deu origem não só ao nosso universo, mas também à própria condição humana como a gente conhece. Então, o ponto central é este: o desejo de Sofia, por ela ter agido sozinha, sem o seu par divino, era uma força desequilibrada. O resultado foi uma criação, digamos, abortiva. Uma consciência arrogante, ignorante, que nem sabia que existia um reino de luz de onde ela veio. Esse ser, o Demiurgo, achava que era o único Deus. E foi ele que se tornou o arquiteto do nosso mundo material. Essa frase resume perfeitamente a visão gnóstica. O nosso mundo não foi criado por um Deus bonzinho a partir do nada. Pelo contrário, ele foi formado a partir das paixões e do sofrimento de uma deusa caída. A matéria em si é o eco da dor de Sofia. O que é realmente impressionante aqui é esse contraste brutal. Para os gnósticos, a gente vive numa cópia, num reino de sombras que é governado por um Deus menor, imperfeito. Mas, e isso é fundamental, nem tudo está perdido. Uma faísca da luz original de Sofia ficou presa dentro de alguns seres humanos, um fragmento do Pleroma que deseja desesperadamente voltar para casa. Mas a história não acaba no cosmos, não. Ela tem um reflexo aqui na Terra, numa figura que, segundo os textos gnósticos, entendia essa verdade melhor do que ninguém: Maria Madalena. Essa passagem, mesmo estando em pedaços, é bombástica. No contexto gnóstico, isso não quer dizer um romance no sentido físico, mas algo muito mais profundo, uma intimidade espiritual. O beijo era um símbolo da transmissão da gnosis, o conhecimento secreto que salva. Jesus estava passando sua sabedoria mais profunda diretamente para ela. Nos textos gnósticos, Madalena não é só uma seguidora. Ela é a discípula principal, a personificação humana da própria Sofia, recebendo a sabedoria que pode libertar as centelhas de luz que estão presas. Ela era a herdeira do verdadeiro evangelho. Certo. Se o mundo é uma prisão e a humanidade está adormecida, como alguém escapa? A resposta está em seguir o caminho da própria Sofia. O livro Pistis Sophia, que significa fé e sabedoria, é basicamente um mapa para a salvação. É um diálogo enorme onde Jesus, depois de ressuscitar, revela aos seus discípulos os mistérios mais profundos, usando a jornada de Sofia como um guia. A história de Sofia não é sobre condenação para sempre. É uma saga épica de queda e de redenção. Cada oração de arrependimento que ela faz é um passo para fora da escuridão, uma luta para se reconectar com a sua origem. E é Jesus, o Salvador gnóstico, que desce não para perdoar pecados, mas para despertar o conhecimento. E aqui está o coração do gnosticismo. A história de Sofia é a história de toda a alma humana que carrega uma faísca divina. O arrependimento dela é o nosso, a redenção dela é a nossa. A salvação não vem de fora, mas de dentro, quando a gente desperta essa luz interior. E isso nos leva à pergunta final. Se essa visão era tão poderosa, tão central, por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela? Simples, porque ela era uma ameaça direta à estrutura de poder da igreja que estava se formando. Aqui o conflito fica escancarado. De um lado, Pedro, que representa a estrutura hierárquica masculina da igreja nascente, ele quer expulsar Maria.
Ele não entende o papel dela, a sabedoria dela. Do outro lado, vem a resposta de Jesus. E que resposta! Profundamente simbólica e desafiadora. No pensamento gnóstico, o feminino estava ligado à matéria e o masculino ao espírito. Então, se tornar masculino significava ir além do corpo, além do mundo material, para se unir com o espírito. Jesus está, na verdade, dizendo que Maria já alcançou esse estado de perfeição espiritual, um nível de compreensão que Pedro ainda não tinha. A resposta é poder. Uma tradição onde a salvação vem do conhecimento interno, onde uma mulher é a principal herdeira dos ensinamentos de Cristo e o divino tem um rosto feminino. Bem, essa tradição não precisa de padres, de bispos, de uma hierarquia para fazer a ponte com Deus. Era basicamente uma ameaça à própria existência da igreja institucional. Mas a história não foi totalmente apagada. Como sementes esperando a terra certa, textos como os que foram encontrados em Nag Hammadi, no Egito, sobreviveram. Ficaram escondidos no deserto por 1.600 anos, guardando esses segredos pacientemente. E hoje, eles estão aí, disponíveis para quem quiser ler. Se essa análise despertou a sua curiosidade, a jornada não precisa acabar aqui. O livro A Bíblia Gnóstica Proibida reúne esses textos antigos e oferece um mergulho muito profundo na saga de Sofia, no verdadeiro papel de Madalena e na busca pela gnose. É a chance de ler, com os próprios olhos, as palavras que ficaram escondidas por tanto tempo. A história está aí, esperando para ser redescoberta.